Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da série Casa Grande Entrevista. Meu nome é Pedro Tinoco, eu sou jornalista, e a convite do Teatro Casa Grande venho conduzindo uma série de conversas com os nossos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. Em pauta, propostas públicas para a cultura, políticas públicas para a cultura, propostas para o setor. O nosso convidado de hoje é Luiz Lima, deputado federal, atleta olímpico, um recordista da natação, participação nas Olimpíadas de Sydney, de Atlanta, vários pan-americanos. Hoje a gente vai mudar um pouquinho de tema, pular do esporte para a cultura. Deputado, primeiro eu queria te agradecer por ter aceitado o convite. Muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Eu já estou vendo ali no quadro, eu não sei se eu estou enganado ou não, é o Garrincha. Né? Temos um Garrincha aqui ao fundo, Bacana, bacana. Suspeito que você seja botafoguense, não sei se eu acertei. Quase, na verdade, eu idolatro Garrincha, mas a minha esposa que é botafoguense, é uma concessão. Legal. Mas Pedro, é um prazer estar participando dessa conversa com você, agradecer ao Teatro Casa Grande. Eu sou um professor de educação física, como você falou, atleta olímpico, e acredito muito, e tenho certeza que cultura e esporte são pilares da educação. Então, nós não podemos deixar de abraçar esses dois movimentos, que são dois movimentos suprapartidários, onde o ser humano se aproxima da forma mais rápida, seja através de um sorriso, ou de uma superação, ou de uma gargalhada, ou de uma tristeza numa peça de teatro, você se emocionando, ou você se deslumbrando, ou você rindo em uma comédia. Então, o esporte e a cultura são movimentos que se complementam, não apenas para o entretenimento das pessoas, que também é muito importante, mas também pela cultura, pela educação e pela capacidade de nós nos unirmos cada vez mais. Maravilha, são dois pilares, com certeza. E falando em pilares, temos uma estrutura, né? A Secretaria Municipal de Cultura, a Prefeitura, por exemplo. No caso da cultura, propriamente dito, são dezenas, acho que beiram uns 50 endereços da cidade sob a jurisdição, a administração pública municipal. E a gente fala da Cidade das Artes, as lonas culturais, Vista Alegre, Anchieta, a Zona Oeste, Maré, bibliotecas públicas, o mar, o Museu do Amanhã, quer dizer, é um universo distinto e que hoje se encontra em variadas condições de uso e de conservação, né? Como é que o Luiz Lima, prefeito, vai tratar desse equipamento tão vasto e variado? Primeiro, Pedro, se a gente observar o orçamento da prefeitura, apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivendo, principalmente nesse ano em relação à pandemia, que infelizmente o setor cultural foi um dos mais atingidos em relação ao público, a presença de público, né, é essencial. Você não consegue entregar cultura, uma peça de teatro, né, uma coisa real que a gente está vendo, na casa da pessoa. Então é claro que as pessoas que vivem da cultura, que trabalham, que amam a cultura, ficaram praticamente suspensas das suas atividades. É muito importante que o prefeito ele entenda que dirigir e liderar um município como o Rio de Janeiro, um município de vanguarda, que dita moda no nosso Brasil e que tem um histórico na sua parte de teatro, na sua parte de cinema, na sua parte de arte, que essas 44 lonas culturais que você citou, espalhados no município, não sejam de uso de um programa ideológico ou de política partidária, e sim uma política de Estado, de bem-estar para toda a sociedade. Então, quando nós nos dispusemos a dirigir o município do Rio de Janeiro, eu particularmente, eu tenho um enorme apreço em relação à cultura, em relação ao teatro, em relação às artes. Eu tive há pouco tempo, por exemplo, na praia, no Piscinão de Ramos,
ali na comunidade da Maré, e tem uma lona ali desativada, justamente do lado do piscinão, onde já funcionou em muitas oportunidades, não para shows, mas atividades artísticas diversas. Assim como você mencionou na Zona Oeste, na Ilha do Governador, você tem teatros que, infelizmente, temos que ir ao Consulado da França para reativar o teatro, o Maison de France. A gente tem que também, o Imperator, saber por que ele está naquela situação, abrangendo toda a região do Meier e adjacências. Então, nós temos um investimento da prefeitura que foi diminuído, mais baixo desde 2011, e a gente precisa ter pessoas na direção da cultura que tenham vozes dentro do município, pessoas que vivem a cultura. Então, por isso eu sempre falo, Pedro, eu tenho a boa intenção e enxergo que a cultura, como eu disse no início, é um pilar da educação, é um negócio para o município, é um gerador de emprego, é um gerador de riqueza para o próprio município. Então, mesmo a pessoa não sendo fã de determinadas ações de política pública voltada à cultura, ela tem que ter amor à cidade, porque ela tem que entender que isso movimenta positivamente o turismo, movimenta positivamente o emprego tão necessário que a gente está precisando nesse momento. E eu vou procurar... É uma vocação da cidade, né? É uma vocação numa cidade que tem uma fotogenia espetacular. Aí a gente pode falar da Rio Filmes também, que tem que ser muito mais bem representada, tem que ser muito melhor dirigida por quem sabe e por quem vive. Então, eu diria que como gestor de um município, como líder do executivo, eu tenho que me cercar de pessoas competentes e, principalmente, que sejam amadas pela cultura do nosso município. Então, o primeiro passo é eu ter como parceiro um secretário de cultura que dialogue com toda a cultura municipal, né? E acaba... A nossa pauta é muito mais do que regional, né, Pedro? O Rio de Janeiro é nacional. Então, é ter uma pessoa que realmente seja representante daquela classe, representante daquelas pessoas que querem desenvolver, de fato, a política pública voltada à cultura no nosso município. É interessante um ponto que você tocou, porque, às vezes, o cargo do secretário de Cultura ele acaba entrando num certo acordo político, vira quase que uma recompensa para algum tipo de ajuste, acordo de campanha e tudo mais, quando, na verdade, é fundamental que ele seja ocupado por alguém que entenda efetivamente do assunto, né? Você tem um nome, não, né? Já foram feitos alguns convites, mas como se tratando? Eu estou com 3%, né? Na intenção de voltar. Estava com 1, subi para 3, né? Tive uma subida boa. E faltam 26 dias para a eleição. É claro que com o andamento, e fica mais fácil no meu caso, Pedro, porque nós estamos o PSL, que é o meu partido, junto com o PSD. Então só tem 2 partidos na coligação. O PSD indicou o vice, né? O vice-prefeito é o Fernando Veloso, é um delegado, Fernando Veloso, que foi chefe da Polícia Civil no Estado, e também uma pessoa muito, muito flexível e bastante leve nesse sentido de entender que a boa política pública deve ser realizada por pessoas que têm a tecnicidade naquela área. Então, o PSD é um partido que, graças a Deus, não fez nenhuma exigência nesse ponto. Então, a nossa missão e a nossa vocação e a nossa meta é escolher pessoas técnicas para ocuparem secretarias, autarquias e empresas municipais. Maravilha. Você observou também com relação ao orçamento, né, que anda reduzindo ano a ano. Eu tenho Existem aqui algumas ferramentas, né, alguns mecanismos aí de incentivo à cultura. Por exemplo, a lei do ISS, que destina 1% da arrecadação do imposto sobre serviços a projetos culturais, eventualmente fomento direto através de editais. Como é que você se imagina lidando aí com essas ferramentas e com essa questão de um orçamento que se desidratou, né, nos últimos tempos? Ele aumenta? Sim. Ele precisa aumentar? Pedro, você citou aqui o ISS, eu tinha até
reservado um espaço para isso, porque a gente tem a lei de incentivo ao esporte nacional, a gente tem a lei de incentivo à cultura nacional também, que é um percentual um pouco maior do que o esporte. O ISS é o nosso maior tributo, né? É a nossa maior contribuição para o nosso orçamento no município, corresponde a 30% do nosso orçamento. E você destinar 1% do que é arrecadado pelo ISS em relação à ajuda e o fomento da promoção cultural no nosso município seria fenomenal. Então, os contribuintes, aqueles contribuintes que contribuem com o ISS e que podem renunciar 1%, assim como é feito com a lei de incentivo ao esporte, lei de incentivo à cultura, isso vai dar muita agilidade para todo esse processo e para a gente fomentar, através de projetos apresentados dentro da Secretaria Municipal de Cultura, para a gente aportar esse recurso e a gente promover algo que uma comissão, né, sendo formada dentro da Secretaria de Cultura para avaliação e para a gente ajudar e fazer com que mais pessoas tenham acesso a, exemplo, as peças teatrais e eventos culturais. Porque eu enxergo, Pedro, que todo projeto vindo de um incentivo, ele deve ter como foco as pessoas que, infelizmente, não têm acesso e não têm a oportunidade de assistir os nossos melhores atores e assistir aqueles atores que querem levar arte à população. Isso pode ser democratizado, né? De certa forma. A lei de incentivo, ao meu ver, Pedro, é claro que grandes eventos de entretenimento com pessoas já com destaque são muito importantes. A gente não pode descartar, mas a gente fazer com que a população do Rio de Janeiro, um município com quase 7 milhões de habitantes, e que grande parte dessas pessoas não tiveram a oportunidade de assistir uma peça de teatro, eu gostaria muito de facilitar com que essas pessoas tivessem essa oportunidade através de um processo como 1% de ISS que poderia ser voltado para a cultura. A cultura, a gente fala, enfim, é o que nos une, é o que nos caracteriza, e no caso do Rio de Janeiro é uma marca especial, né? A produção cultural, artística, em várias áreas, e ela, de certa forma, ela pode ser também um pilar econômico, né? De certa forma não, quer dizer, setor, pensando transversalmente, ligado a turismo, a empregabilidade, talvez assim, até em questões de cidadãos em situação de vulnerabilidade social, quer dizer, como um primeiro emprego, como uma fonte de emprego para quem está precisando. Vocês pensam nessa transversalidade aí da cultura, né? Por outros setores, outras áreas do governo? Pensamos sim, Pedro, e a gente tem que passar a aproveitar mais. Por exemplo, eu vejo muito o lado do samba, é um grande exemplo disso, né? Nós temos hoje 12 escolas no grupo especial, nós temos escolas de samba imersas em comunidades, muitas delas comunidades carentes, e é essencial que quando a prefeitura tenha essas escolas de samba como parceiras, escolas do samba do grupo especial, do grupo A, e que exigem também, que tem que exigir dessas escolas uma contrapartida, que muitas delas já fazem. Que, poxa, cada escola tem em média 200 funcionários, por exemplo, trabalhando o ano inteiro, e fazem projetos esportivos, sociais e culturais dentro da escola de samba para a comunidade. Então, você ter as escolas de samba como parceiros, por exemplo, a gente teve um período de pandemia, poderia muito bem a prefeitura ter comprado material para as costureiras confeccionarem máscaras, por exemplo, e que eles se prontificariam, eu tenho certeza, porque essas costureiras elas estão ali disponíveis nas escolas. Os projetos culturais, você utilizar as áreas da escola de samba também para fazer projetos através da Secretaria de Cultura naquelas comunidades. O sambódromo, no nosso plano de governo, a gente tem uma preocupação muito grande e de transformar o sambódromo
em algo que se pode utilizar durante todo o ano. Seja um restaurante temático, seja shows, por exemplo. O americano gosta de fazer muito show, né? Então, se eles tivessem um produto que eles dominam tão bem como o brasileiro domina o carnaval, o samba, e que você possa ter shows temáticos junto com o restaurante no sambódromo, funcionando todos os finais de semana, atraindo turistas, fazendo com que a comunidade do samba tenha emprego de fato durante os 12 meses do ano, trazendo as pessoas, Pedro, que você falou como meu primeiro emprego, pessoas que às vezes estão vivendo num estado de vulnerabilidade, em condição de rua. Então, aproveitando todas essas oportunidades, fazendo também para as escolas de grupo de acesso, também novos balcões, uma cidade do samba, talvez 2. Então, a gente tendo recurso. É claro que o município, por isso que eu não gosto de prometer, Pedro, está no nosso plano de governo a nossa intenção de fazer. Nós sabemos que o município do Rio está à beira da insolvência, vai ter dificuldade de pagar o seu servidor já no final desse ano. Então, nós estando em equilíbrio, né, com uma secretaria de Fazenda responsável, diminuindo o número de comissionados, daquelas pessoas que são nomeadas e que teve um aumento muito grande no último ano. A gente equilibrando novamente a receita da Secretaria de Cultura, uma receita digna que dê para o secretário desenvolver trabalho e estabelecer parcerias, essas iniciativas elas serão super bem-vindas, mas o município estando em equilíbrio. É claro que esses planos em relação ao sambódromo, com uma participação público-privado ou de investimento privado, abrindo uma licitação, seguindo todas as nossas vontades de realizar aí no sambódromo e abrindo uma oportunidade transparente, uma licitação transparente e fazendo com que, de fato, o mundo do samba seja abraçado, eu não tenho dúvida de que isso é muito importante para a nossa cidade. Essa questão da programação, desculpe. Além de gostar muito de carnaval, Pedro, gostar muito de samba enredo desde pequeno, o samba enredo, por exemplo, ele traduz muito do que viveu e vive a nossa cidade, a nossa história, né? Alguns sambas enredo muito críticos em alguns momentos, alguns sambas enredos que marcaram gerações. Então, o samba realmente é uma manifestação cultural e uma manifestação real do tempo que a gente está vivendo. É absolutamente fascinante o espetáculo que a gente produz aqui e a força que a gente tem de atrair turista. Então, pensando em termos de negócio, a indústria do turismo, a indústria hoteleira, a indústria de serviços, a indústria de entretenimento, dos canais de televisão, a indústria da música, na produção de CDs. Absolutamente surreal a pessoa que não enxerga no carnaval uma via de produção e uma via de produção de riqueza para o próprio município. Então, quando a pessoa fala nós não podemos investir no carnaval, é claro que a participação privada ela tem que ser a grande parte, como é. A gente precisa investir em escola, ora bolas. A cada real investido no carnaval, você tem mais de 10 reais de volta para o município através de pessoas que vêm para o Rio. São mais de 700 mil turistas de fora do Rio de Janeiro. É o dinheiro desse turista que, de certo modo, financia a educação, financia a saúde, porque 30% da nossa arrecadação vem do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que o turista mais paga quando vem no Rio. Então, é muito claro para mim, Pedro. Perfeito. Você, no próprio programa, há uma menção também à cidade do samba, você falou de passagem ressalvando aí, diante das possibilidades, a intenção de construir uma cidade do samba 2 para atender outras escolas do grupo A e tudo. Sim. E a própria cidade do samba já teve uma programação de um mini espetáculo de carnaval para quem a visitasse. Quer dizer, isso é viável, Sim. né? Super viável. E essa parceria, vocês notam interesse, politicamente falando, você é um deputado, um representante do Rio de Janeiro lá em Brasília. Sim.
existe um interesse, mesmo com a crise reconhecida, com a questão da pandemia, as complicações, você enxerga um Rio, caminhos viáveis assim para a implementação desses projetos aí adiante, num novo normal, num Rio com vacina? Poxa, eu enxergo demais, Pedro, porque eu não conheço nenhuma pessoa, quando é convidada para ir assistir o desfile de escola de samba no Sambódromo, eu não conheci nenhuma pessoa até hoje que tenha recusado. A pessoa, ela fica com um sorriso daqui aqui. Então, eu já tive a oportunidade de desfilar em diversas escolas, eu estou com 42 anos, eu desfilei a primeira vez, se eu não me engano, em 1996, na Mocidade, que ela até ganhou, que foi Criador e Criatura, a mão que faz a bomba, faz o samba. E você vai do início ao fim, na apoteose, rindo, né? Você sai, porra, com o sorriso aqui travado, você chega em casa sorrindo. Então, não tem como. Quem vive um pouquinho do samba no Rio de Janeiro, ele fica encantado e é inesquecível. Então, parece que naquele momento, como eu falei no início da nossa live, todas as diferenças elas são esquecidas, né? E quando a gente fala que o carnaval, que o brasileiro gosta muito de carnaval, o carioca, que esquece os problemas, né? Mas o carnaval, se você prestar atenção, ele levanta a autoestima de qualquer pessoa. Então, quando você vê uma comunidade carente, feliz, sorrindo, e pessoas humildes ali desfilando, poxa, quanto vale aquilo, né, Pedro? Quanto vale? É imensurável. Então, a alegria, hoje o sambódromo ampliado, com a arquibancada dos dois lados, e você tem gente de todas as classes lá ali, você tem a arquibancada popular, você tem os desfiles de treinamento que acontecem algumas semanas antes, também os ensaios técnicos, eles podem e devem servir também como um atrativo, devem ser mais bem explorados, é um desfile mais solto, sem aquela obrigação, poxa, de seguir evolução, a preocupação em termos de fantasia. Então, as pessoas curtem de uma forma diferente do dia da competição, do dia do desfile de fato. Ali também você pode atrair turistas, você pode fazer daquilo também um grande negócio para o mundo do samba e para a prefeitura. Então, futebol e samba são produtos que, poxa, que o Rio de Janeiro ele executa de forma primordial há muitos anos, né? A gente tem que ser um incentivador. A prefeitura não pode ser um obstáculo para isso, pelo contrário, tem que ser um facilitador. Outra marca carioca, por sua história, aí, desde o Rio, ex-capital federal, capital dos tempos do Império, enfim, é o nosso patrimônio histórico, né? Qual é a relação assim da prefeitura com a preservação? Eu li tinha um detalhe curioso no seu programa que dizia assim que o tombamento não basta, né? Com certeza. Porque o tombamento às vezes ele é físico, né? Acaba desmoronando tudo, né? Não, qual é o approach de vocês aí para essa questão, né? Não, eu citei aqui alguns exemplos, eu até fiz algumas anotações, né? Uhum. A gente tem o Museu do Amanhã, a gente que funciona bem, a gente tem o Museu Histórico da Cidade, na Gávea, o Parque das Ruínas precisa de mais manutenção, assim como o Centro Cultural Laurindo Santos Lobo, também Santa Teresa. E você falou muito bem, a manutenção é a palavra-chave, não adianta você tombar e você deixar, por exemplo, o Centro da Música Carioca Arthur da Távola, na Tijuca, o Memorial Getúlio Vargas, na Glória. São espaços super bem localizados, são espaços excelentes. Então, nós temos aqui no Rio de Janeiro que abraçar de fato e cuidar daquilo que a gente tem, né, o Pedro? O carioca, o brasileiro, quer sempre ter o que a gente não tem e não cuida do que tem. Então, um grande exemplo é o Museu da Imagem e do Som, em Copacabana, né? Teve iniciativa de fazer, ficou bonito, ficou numa área, poxa, uma das áreas mais bonitas da nossa cidade, que é ali entre o posto 5 e o posto 4, em Copacabana. Então você vê aquele museu, que já vai com a perspectiva nova de conclusão da sua obra para 2022, né? Já era para ter ficado pronto há muitos anos, se eu não me engano, em 2016,
Então, o governo do Estado postergando. Então, nós temos 70% da obra concluída do Museu da Imagem do Som. Então, a gente tem um acervo e a gente tem locais muito pouco preservados, locais abandonados e locais que nós poderíamos desenvolver a possibilidade de emprego, de turismo e desenvolver cultura. Então, nós temos estamos com a faca e o queijo na mão. Falta o pão, né? Então, mas falta o pão e com uma pessoa à frente da Secretaria de Cultura. Repito, Pedro, o prefeito, com certeza, ele tem a oportunidade de escolher as melhores pessoas, mas ele é humanamente impossível ele estar presente de forma 100% em todas as políticas públicas do município. Nós somos maior do que o Uruguai, né? Nós temos uma área imensa e diversas políticas públicas a serem desenvolvidas. Então, eu acredito que, pelo nosso princípio de escolher pessoas boas, pessoas que realmente vão se doar, e que o próximo secretário de Cultura tenha carta branca da prefeitura, né, dentro daquilo que nós acreditamos e que estaremos sim em convergência, ele vai ter carta branca para desenvolver tudo que o setor cultural deseja. É impossível nós desenvolvermos 100% do que desejamos, eu sou muito realista, mas a gente tem que mirar em 100% para chegar perto dele. A cultura e a educação, como é que elas podem andar juntas aí na prefeitura de Luiz Lima? Pedro, a cultura e a educação, nós temos 1.542 escolas. Se você acredita e eu acredito que o esporte e a cultura são pilares da educação, nós temos 1.542 centros esportivos e 1.542 centros culturais. Se a gente conseguir utilizar essas 1.542 escolas como pontos de encontro da comunidade, pais, mães e a comunidade escolar daquele bairro, daquela localidade, que visite a escola, que nós possamos fazer através de nossos professores, sendo incentivados pela Secretaria de Educação, trabalhando em convergência com a Secretaria de Cultura, para promover música, promover arte, promover interpretação, promover teatro, promover o samba, promover estudos de samba-enredo, essas manifestações culturais feitas com criança, de forma lúdica, de forma com que ela se sinta parte daquele ensinamento e ela se sinta de forma agradável participando daquilo, eu tenho certeza que essa é a melhor forma da gente iniciar as nossas crianças num trabalho cultural e vivendo a cultura do nosso município e do nosso país, né? Maravilha. Você falou de passagem aí da sua trajetória no Sambódromo. E tem uma pergunta que a gente vem fazendo, né, que é uma curiosidade mesmo. Você tem uma escola de samba de coração, um filme que goste mais, um livro que esteja lendo aí quando o tempo dá? Conta pra gente aí a tua relação pessoal aí com a cultura. Não, dizem que quando você é candidato ou quando você trabalha na televisão falando de esporte, você não pode ter time, mas a primeira escola que eu desfilei foi a Mocidade Independente Padre Miguel, e calhou de, em 96, ela ganhar o título, né, com o enredo Criador e Criatura. Mas eu desfilei também na Mangueira, na Unidos da Tijuca, na Imperatriz, desfilei na Tradição, na Rocinha. Então, a minha lembrança maior foi o título da Mocidade, que foi a primeira vez que eu desfilei. E eu desfilei e foi muito bacana. Então, eu tenho uma lembrança muito forte da Mocidade Independente Padre Miguel. E filme eu gosto. O último filme assim, que me marcou muito foi O Gladiador. Com o Russell Crowe. E o Russell hoje está bem gordinho, está bem diferente do que ele era. É um ex-gladiador. Não, ele deve ser gladiador ainda na alma dele, né? A alma de gladiador a gente não perde, mas o filme é muito bacana. E o filme, ele tem uma passagem do filme Gladiador que o dono dele, né? Porque o gladiador era um general, ele é aprisionado, ele se torna escravo e vira um gladiador. E o treinador dele, o dono dele, vira para ele e fala
que é Máximos, né, o nome dele, fala Máximos vencer é importante, mas não é o mais importante. O importante é você conquistar a multidão. Então, a vida é justamente isso. A gente não vive só de vitórias, né? A gente tem que conquistar a admiração das pessoas. E é aquilo, né, Pedro? O caminho é muito mais importante do que a vitória, né? Então, você vencer uma eleição, ou você vencer uma disputa esportiva, ou mesmo bilheteria de cinema ou de teatro, isso não quer dizer muita coisa. Isso quer dizer que você conquistou uma bilheteria, mas nem sempre você fez o melhor espetáculo, né? Então, eu acho que o caminho e a forma com que você atinge que você quer atingir o seu objetivo é muito mais importante. E eu acho que foi isso que também essa mensagem do filme Gladiador quis passar um pouco. Maravilha. Deputado, estamos chegando perto do fim aí da nossa conversa. Sim. Avançou bem, andou rápido, será um bom sinal. Bom. Eu quero te agradecer tremendamente em nome do Teatro Casagrande. Obrigado. Quero agradecer a quem está nos assistindo e dizer que acabamos de conversar com o Luiz Lima, deputado federal, candidato a prefeito pelo PSL, sobre um pouquinho aí sobre políticas públicas culturais, propostas para o setor. Sim. Espero que tenhamos contribuído para o debate mais um pouquinho. Muito obrigado, viu, deputado? Obrigado, Pedro. Eu conto muito com vocês. Eu tenho 42 anos, eu tenho muito que aprender ainda. A gente tem que ter muita humildade para ouvir as pessoas que vivem e que sabem muito mais de cultura do que nós. Então, por isso que eu quero continuar ouvindo você em outras oportunidades. Pode ser, se Deus quiser, a gente tendo sucesso, mas como cidadão, como deputado federal, como prefeito, seja como for, tá? Muito obrigado pela oportunidade e eu espero que nos próximos anos a gente tenha uma cultura mais valorizada e tratada com mais respeito no nosso município. Maravilha. Maravilha. Deputado Luiz Lima, candidato a prefeito pelo PSL. Tivemos mais uma conversa aqui do Casagrande, da série Casagrande Entrevista. Obrigado a todos. Até a próxima.